ABC, clube do povo, campeão das multidões. Será sempre o mais querido pelos nossos corações. Eu me orgulho ser da terra potiguar, quando vou para o gramado ver o ABC jogar. Olá, boa noite para você que está ligado no Novo aqui no Facebook, você que acompanha a gente nas redes sociais, também no nosso portal, também na nossa edição impressa. Eu sou o Luan Xavier e a gente está aqui para começar hoje mais uma Hora da Frasqueira, para comentar sobre a crise que vive o ABC Futebol Clube nessa Série B do Campeonato Brasileiro. O campeonato está avançando, já passou da metade da competição e o ABC vai ficando numa situação muito complicada, agora mais complicada do que antes, porque o time assumiu a lanterna da Série B, está um pouco mais próximo do rebaixamento à Série C, já tem site de estatística dando aí que o ABC tem 90%, cerca de 90% de chance de rebaixamento, e a solução da diretoria, depois de uma nova derrota nesse fim de semana, foi trocar mais uma vez o comando técnico da equipe, após mais ou menos um mês de trabalho apenas do Márcio Fernandes, que hoje deixou o ABC Futebol Clube. Como você já sabe, esse programa é feito para o torcedor e pelo torcedor. Então você que está acompanhando, já está ligado aqui com a gente, já tem muita gente entrando, eu faço convite de que você mande aí o seu comentário, sua pergunta, sua sugestão, aqui nos comentários da live que a gente vai discutindo. Vamos trocar uma ideia hoje bem bacana, bem direta aqui com você. Compartilha também essa live para que mais gente tenha acesso a esse conteúdo. Marca aí os seus amigos nos comentários para a gente hoje debater essa situação. Aqui ao meu lado, Carlos Magno Araújo. A gente vai trocar essa ideia hoje sobre a situação que vive o ABC, e eu já vou dar boa noite a Magno, querendo saber sobre essa nova mudança de comando, né? O ABC está apostando aí mais uma vez em trocar o treinador. Eu confesso, já disse publicamente várias vezes aqui no programa, que não sou fã dessa política de troca-troca de treinador. Acho que é complicado você, por exemplo, pegar o Márcio Fernandes, que comandou o time em um mês, e querer que ele tivesse resolvido um problema que vem desde o início do campeonato. Mas, enfim, na cabeça do ABC, pode ser que o pensamento pode ter sido de cortar agora para não esperar um prejuízo maior. É por aí, Mike? É isso aí. Boa noite, Luan. Boa noite ao amigo internauta, e em especial aos torcedores do ABC, nessa segunda-feira agitadíssima, né? Em geral, segunda-feira é um dia, quem acha que é um dia de preguiça, não. O ABC começou quente, com o anúncio da demissão do Márcio Fernandes, e logo depois a saída, rescisão dos contratos do Zotti e do Nando, né? Dois jogadores de destaque, e sobre quem nós vamos falar aqui ao longo da transmissão. A respeito do treinador do ABC, Luan, acho que não só você, mas toda a torcida do ABC, do Flamengo, do Internacional, do Fluminense, não concorda com essa política de mudar, de troca-troca de treinador. Por outro lado, fica difícil não mudar diante de uma sequência tão negativa. Talvez seja cômodo, seja mais fácil a gente dizer agora que o ABC não se preparou, que desde o estadual deveria ter feito algo, que o time se ressente da falta de uma como é que a gente chama, de uma organização, ou de uma coluna, né, de uma equipe base que possa, em torno da qual outros jogadores possam ser acrescentados. Mas o que se discute, o que se fala no ABC, ou a grande dúvida que a gente, pelo menos que a gente apurou, que a gente identificou ouvindo alguns dirigentes, é a seguinte: a dúvida do ABC é se contrata um treinador para essa Série B, o restante da Série B, a situação está muito difícil, ou se já traz um treinador que possa finalizar essa Série B e já preparar o time para a temporada de 2018. Parece, ao menos a nós nos pareceu que era essa a principal dúvida dos dirigentes do ABC, fora a dúvida principal, que é encontrar um nome bom, fácil e disponível no mercado para assumir a missão de dirigir o ABC nesse momento em que ele se encontra na lanterna do Campeonato Brasileiro.
Pois Mas é isso, Luan. Boa noite e vamos tocar, né, nosso programa. O João Carlos está perguntando aqui se é verdade que o Zotti está de saída. É sim, o Zotti hoje, tanto o Zotti, que é meia, e o Nando, atacante do ABC, eles acertaram a rescisão, né, foram chamados pelo clube para acertar a rescisão contratual e estão deixando o clube. O Nando, que foi artilheiro do campeonato do ano passado, artilheiro também do estadual desse ano, é um jogador que viveu uma boa fase no ABC, tinha um encantamento, um namoro com o torcedor, só que não conseguiu fazer uma boa Série B. O Nando já não tinha conseguido fazer um bom campeonato brasileiro no ano passado, quando o ABC disputou a Série C naquela oportunidade e conquistou o acesso. Ele jogou, fez alguns gols, mas não tinha conseguido repetir o desempenho do Campeonato Potiguar. Esse ano a história foi a mesma. O Nando voltou a ter um bom campeonato, foi eleito o melhor jogador da sua posição no estadual, foi o artilheiro do estadual, mas na Série B não conseguiu emplacar aí uma sequência de gols. E acabou foi para o banco de reservas, ficou oscilando, foi alvo de reclamação do torcedor. O próprio Márcio Fernandes, que foi entrevistado aqui do Hora da Frasqueira na semana passada, comentou com a gente que ficava complicado, né, manter um jogador que não estava rendendo em campo, então por isso havia possibilidade de fazer testes e, enfim, hoje está acertando a sua rescisão de contrato com o ABC juntamente com o Zotti, que também foi entrevistado aqui na semana retrasada, ele que foi o nosso convidado, falou sobre o momento do ABC e hoje está deixando o clube. Mandar aqui um abraço para o Joel Cortez, está ligado com a gente, está dizendo aqui que o ABC não tem um padrão de jogo. Eu concordo, eu acho que é a grande dificuldade do ABC desde o início do ano. Na verdade, tinha um padrão, um esboço de padrão de jogo com o Geninho. O Geninho tentava imprimir um padrão de jogo no ABC, só que em virtude das peças e das dificuldades do elenco, era complicado que o ABC tivesse um padrão de jogo, até porque o ABC nunca conseguiu, desde o ano passado, ter um elenco. O ABC tinha um time. Quando o ABC perdia algum jogador, era gritante a diferença do padrão de jogo, do modo de jogar com aquele jogador, por exemplo, o Nando, o GG, e sem aquele jogador. Isso denota uma falta de elenco. Quando um time tem um elenco bom, você mesmo precisando fazer uma troca de um ou outro jogador, você consegue manter um padrão de jogo único, né? Coisa que o ABC não tinha. O Souza de Cidade Nova está ligado, está de olho no programa também. O Sérgio Almeida está confirmando aqui que o Zotti e o Nando saíram. O Neto Rodrigues está ligado com a gente e está dizendo o seguinte: boa noite, duas coisas. É verdade que o Márcio Fernandes, em entrevista, diz que não contava somar pontos com o Internacional? É uma pergunta. Segundo, é verdade também que Zotti e Nando comandavam panelinhas para derrubar os treinadores? Bom, vamos lá. O Márcio Fernandes, ele é um cara bem realista, inclusive a gente veio aqui bater um papo muito bom com ele nos bastidores, depois do programa, um cara bem aberto. E é uma questão de eu não sei a qual entrevista especificamente o Neto está se referindo, mas é algo até entendível, digamos assim, que o treinador imagine que um jogo contra o Internacional da vida é algo mais complicado. Aqui na Hora da Frasqueira, o Márcio Fernandes disse o contrário, ele disse que acreditava sim que o ABC poderia vencer o Inter, e inclusive ele julgava esse jogo, Magno, você vai lembrar, que ele julgava esse jogo como um divisor de águas. Ele acreditava que se o ABC tivesse ganho sábado, o time ia ter a motivação necessária para emplacar uma sequência de vitórias. O torcedor ia voltar a acreditar, ia voltar a empurrar, e uma vitória nesse fim de semana seria, na opinião dele, um divisor de águas. O ABC não conseguiu vencer e eu imagino que não só para ele esse jogo era encarado como um divisor de águas. Prova é que a diretoria hoje reincidiu o contrato com ele. Sobre panelinha, esse é um assunto complicado que vem sendo falado desde o início da competição. O ABC teve problema de atrasos de salários, e aí ficava aquela dúvida, o time não está jogando bem porque o salário está atrasado. A gente teve aqui com o Judas Tadeu, o Rodrigo Salustino, e todos eles disseram que não havia essa ligação entre o salário atrasado e o desempenho do time dentro de campo. Porém, a gente sabe que algum problema tem. A prova disso é que o Judas Tadeu, hoje dando entrevista aqui para o Novo,
Você, inclusive, vai conferir na edição impressa de amanhã do Novo uma matéria especial sobre essa questão do ABC, essa troca de mudança, essa mudança no comando do ABC, perdão, na nossa edição impressa. E o Judas Tadeu disse o seguinte, que o ABC precisa de um técnico que resolva o clima no vestiário, ou seja, existe um clima ruim no vestiário, e aí ninguém sabe, né, não cabe a gente ficar fazendo nenhum tipo de ilação, mas o próprio presidente do ABC disse que tem um clima ruim no vestiário. Não é tão difícil de entender, o time está mal, é a lanterna do campeonato, os caras dependem disso, a visibilidade, eles ganham com visibilidade, então está todo mundo comentando que o ABC é a lanterna, quem é que está no ABC? É fulano, 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 então é uma situação ruim para todo mundo, e eu imagino que isso abale a condição emocional do jogador. Talvez seja isso que o presidente Judas Tadeu tenha se referido, sobre esse clima ruim de desmotivação, mais do que uma possível panelinha. Deixa eu mandar aqui um abraço para o Tiago Gari, está dizendo que a diretoria é ultrapassada para o atual futebol. O João Carlos, a diretoria do ABC não vê que Márcio Passos está dormindo em campo. O Joel Cortez, o presidente disse que faria uma avaliação na 5ª rodada, mas não fez. Eu queria ouvir do Magno, eu vou pedir para o jovem colocar os gols do jogo do fim de semana passado. O ABC foi derrotado em casa por 3-0 para o Internacional. O Inter é desde sempre uma equipe apontada. Volta lá do começo, jovem, por favor. O Inter é uma equipe que desde o início do campeonato é apontada como uma das favoritas, né, ao acesso e ao título. Eu até me decepcionei com o Inter, achei que fosse sobrar na competição, que não está acontecendo, mas, enfim, o ABC perdeu, a gente está vendo aí os lances, melhores momentos desse jogo. Eu queria saber do Magno se, para ele, o erro do ABC foi, na verdade, ter mantido o Geninho tanto tempo como ficou. Afinal, como eu falei agora há pouco, talvez a ideia da diretoria tenha sido demitir o Márcio Fernandes para não deixar que uma sequência maior de derrotas tenha acontecido. Você acha, Magno, que o erro, na verdade, foi ter deixado o Geninho aquele tempo todo, naquela sequência toda de derrotas, ou não é bem por aí? Luan, duas observações só. Nesse jogo contra o Internacional, que para muitos, para o próprio Márcio Fernandes, seria um divisor de águas, eu acho que em nenhuma outra partida desse campeonato ficou tão evidente e tão gritante a diferença técnica, entendeu? Não sei se os jogadores do ABC ou ficaram acanhados, ou realmente o nível, realmente há uma diferença técnica grande, mas saltava aos olhos a diferença entre o elenco do ABC e o elenco do Internacional, que até um pouco tempo atrás estava capengando, não estava no fim, não estava embaixo da tabela, mas não estava engatando uma boa campanha. Seria maldade dizer que a camisa pesou ou não? Não sei se a camisa pesou, acho que tudo pesou, a chuteira meião pesou, acho que a pulseira pesou. Mas enfim, eu acho que ficou gritante aí a diferença técnica entre o ABC e o Internacional, mas eu acho também que quando o Márcio Fernandes disse que o jogo seria um divisor de águas, evidentemente que tem lá o desejo dele de que fosse realmente um divisor de águas, mas tem também, na análise que ele faz, equipe por equipe, eu acho que ele não contava pontuar contra o Internacional, mesmo em casa, seria, digamos, um plus que estava fora do planejamento. Eu acho que não seria exagero dele não contar com os pontos contra o Internacional. Se viesse, tudo bem. O que ele não pode é perder ponto, que o ABC não pode perder ponto para os times que são nivelados tecnicamente com ele, entendeu? Deixa eu só fazer a observação desse pênalti aí, né? Que foi alvo de muita reclamação do torcedor. Sim, a jogada, evidentemente, foi falta. Evidentemente, fora da área, né? Não há o que se discutir, porém, também acho que está claríssimo que a falta aconteceu fora da área. O jogador do Internacional caiu dentro da área, obviamente, mas o toque aconteceu fora da área. O árbitro assinalou pênalti e aí o Internacional fez 2-0, em que pese, que não estou dizendo, foi um erro da arbitragem, claro, prejudica o ABC, afinal é um gol tomado, é um gol a mais, mas não estou dizendo que o resultado foi atrelado a isso. O Inter jogou
infinitamente melhor, mereceu o resultado, foi merecedor do placar que construiu, mas fica aí a observação de que o pênalti realmente não foi pênalti. Foi falta, mas fora da área. Quando você tem um time em situação difícil como o ABC, tudo acontece, né? Essa falta aí foi, o início da infração foi fora da área. Na meia-lua, né? Exatamente. E você lembra que contra o Ceará, no último minuto, um lance parecido com isso, só que favorável ao ABC. Um jogador, num bate e rebate, a bola bateu na mão de um jogador do Ceará, pênalti, e no entanto o juiz deu a falta na meia-lua, que o GG bateu e não conseguiu marcar. Seria o gol de empate contra o Ceará e naquela ocasião perdeu, como perdeu aí também. Hoje, conversando com os dirigentes ao longo do dia, o pensamento era o seguinte: depois que as coisas acontecem, fica de fato mais fácil fazer a análise, né? A avaliação que alguns dirigentes faziam era a seguinte: de que Geninho, quando perdeu 3 partidas, chegou a conversar com a diretoria e pensou em colocar o cargo, tentou ou ameaçou, ou negociou colocar o cargo em demissão, em entregar o cargo. Acontece que naquela ocasião houve o consenso de que ele poderia permanecer mais um pouco, porque entendia-se que aquela sequência era episódica, entendeu? Então hoje a avaliação que se faz é que de fato, naquela ocasião, quando o Geninho perdeu 3, já era para ter trocado o treinador. Me parece que por conta disso, agora com essa sequência negativa do Márcio Fernandes, o ABC resolveu trocar o treinador para não deixar que se emplaquem mais 8, 9 derrotas. Não sei, acho também que concordo com você, eu acho que não é a solução, entendeu? A gente teve uma conversa boa, agora a gente não sabe do ambiente do clube, a gente falou tem um torcedor que o Joel falou da panelinha, a gente não sabe, o que a gente sabe é o seguinte: o ABC tem um elenco grande, né? Tem um elenco muito grande, tem muito jogador que está contundido, se recuperando de contusão, tem jogador que se acha em condição de ser titular e hoje se encontra na reserva, tem gente que está jogando, mas tem um reserva soprando no cangote, tem quem está no banco e queira jogar. Então assim, num ambiente com muita gente e muita conversa, me parece natural que haja esse tipo de comportamento, que penso que não teria consequência se o clube tivesse uma melhor pontuação e se o grupo tivesse de fato mais unido. Mas quando a situação é difícil, fica difícil também esperar uma reação positiva do elenco. Você precisa ter força, encontrar força de algum lugar para tentar seguir nessa Série B, numa campanha que não seja tão vexatória. A última análise que a gente viu hoje ao longo do dia é que dos 17 jogos restantes, o ABC teria que vencer 10, entendeu? Para permanecer. Mais da metade Mais da metade. Desses 10, me parece que 8 são em casa, entendeu? Então, o ABC começaria bem fazendo o dever de casa, entendeu? Se ele fizesse o dever de casa e aí contasse com a ajuda, entre aspas, dos demais, quer dizer, os que estão na frente dele perdessem ponto, pode ser que haja a palavra que os próprios analistas estão usando, um milagre, né? Que se fala em torno de 90% de possibilidade do ABC cair. E a questão agora é saber, Magno, se o ABC vai contratar, como você falou, né, um técnico para resolver o problema, o famoso bombeiro, né, o cara que chega para apagar o incêndio, ou um técnico para a próxima temporada. Inclusive, eu quero perguntar a você que está acompanhando na live, o que é que você acha? Se a solução é um cara de tiro curto ou um técnico já para o ano que vem? Eu vou dar a minha opinião. Eu acho que é até impossível você contratar alguém para o ano que vem, porque você não sabe a situação que o time vai terminar o campeonato. Não adianta você contratar um técnico já pensando em 2018, se você não sabe se o ABC vai estar na Série B, na Série C do ano que vem. E aí alguém pode dizer, mas não tem só a Série B, tem o campeonato estadual. Então você poderia contratar um treinador que terminasse a Série B e independente de subir ou descer, esse cara já pegaria o time no campeonato estadual. Aí eu vou para o comentário do pessoal que está aqui. Já tem gente falando, o torcedor reclamando aqui, sobre a questão do estadual. O Thiago, por exemplo, está dizendo aqui, são os mesmos erros de sempre, né, os erros do ABC atualmente.
Todo ano é a mesma coisa, e aí ele faz a observação, o campeonato estadual não é parâmetro para nenhum campeonato, ou seja, para nenhuma Série B. O Neto Rodrigues está falando a mesma coisa, não dá para jogar todo ano com um time do estadual. O ABC manteve a base do estadual, que na verdade já foi a base da Série C. Então, quer dizer, ele está dizendo ainda aqui, né? Tem que melhorar o elenco para um campeonato extenso como o Brasileirão. E eu concordo, né? O campeonato estadual não é parâmetro, assim como a Série B, a Série C não é tão parâmetro assim para uma Série B. É claro que a gente sabe que o ABC tem os clubes do Rio Grande do Norte, ABC e América, cada um em sua competição. O América nem tanto, porque estava na Série D. Sim. E era ali não, né? Então, acho que a América era a principal equipe da Série D, a maior equipe, né, de maior tradição da Série D, acabou não honrando, não fazendo jus a esse título, a esse status, mas o ABC tem uma dificuldade de competir em igualdade com o Internacional da Vida, com o América Mineiro, com o Ceará, né, clubes, o Náutico, clubes que estão aqui mais próximos do Rio Grande do Norte, Natal, mas que ainda assim têm um poder de compra, um poder de mercado infinitamente maior. Então é claro que existe essa dificuldade financeira, mas é claro que não se pode também achar que, porque o time foi campeão estadual, esse mesmo time vai ter um bom desempenho na Série B, porque a gente sabe que os adversários, com todo respeito, não estou aqui fazendo demérito de clube algum, mas até pela questão de planejamento, é difícil você comparar o nível técnico das equipes que jogam na Série B com o nível técnico das equipes que jogam no estadual, que inclusive são equipes que são temporárias, né? O camarada vai lá, arma um time para jogar o campeonato estadual, joga ali 3, 4 meses, acaba, se desmancha o clube passa o ano inteiro de férias. Então, realmente concordo com o que o torcedor fala aqui, que não tem como ter esse parâmetro. Cléber Santos está dizendo que a solução é mandar para a rua os jogadores ruins que tem. Tem um ponto aqui que a gente precisa, eu concordo, claro, mas tem, mandar jogador embora tem um custo, uma implicação financeira, né? O ideal é que não se contrate jogador ruim. O ideal é esse. Mas, enfim, o Joel está dizendo que o técnico que tem que chegar é alguém para sacudir o elenco, é um cara enérgico. E já tem gente aqui falando até falando do Celso Teixeira, o Josenildo Dedé. Você falou em treinador de tiro curto, a gente lembra que há poucos anos atrás o Roberto Fernandes, que veio, né, com a missão de manter o ABC na Série B, foi não me recordo a pontuação, mas foi no momento dessa dificuldade e ele conseguiu na última rodada manter o ABC na Série B naquela ocasião, se eu não me engano. E foi chamado para essa mesma missão agora no Náutico, no Náutico, inclusive passou o ABC. Passou o ABC, está bem atrás, passou o ABC. O Nando, só para a gente fechar esse tema Nando era, digamos, ídolo do ABC, mas no âmbito do estadual. Quebrou um recorde de, não sei se 25 anos, de algum tempo, do Sérgio Alves, porque ele foi artilheiro do estadual 2 anos consecutivos e tal. Então, era muito querido pela torcida, mas é evidente que o nível do estadual é o nível do Campeonato Brasileiro. Eu coloco o Campeonato Brasileiro, aí incluo até Série C, Série D, é outro, entendeu? A pegada é maior. E Série B, que é um campeonato longo, e o time até precisa de elenco, mas precisa também de jogadores que resolvam. A gente chegou a fazer matéria falando da quantidade de atacantes que o ABC tem, entendeu? Para quase um time só de atacantes, entendeu? E aí eu não sei porque a diretoria optou por esse caminho, sendo que os que chegam não tem resolvido, né? Tem muita queixa aqui entre os internautas a respeito da saída do Zotti, entendeu? A gente não está dentro do ambiente do ABC, inclusive a gente chamou inúmeras pessoas do ABC para que participassem do programa, até para dar esse painel de como anda o clima no clube, mas em razão do que está acontecendo lá, não foi possível trazer ninguém. Eles estão esperando algumas definições para poder anunciar. Então a gente chamou o pessoal do ABC, mas eles não puderam vir hoje. Então a gente sabe que tanto o clima tá pesado lá dentro, quanto é necessário tomar alguma providência.
Então a gente não sabe se o treinador que vem é desse perfil que a gente falou há pouco, é o cara que chega para dar esse tiro final na Série B, ou se é alguém com quem o ABC espera contar o ano que vem. Também concordo com você, acho que não adianta planejar 2018 sem ter ainda claro o que vai acontecer nesse 2017, embora tudo se caminhe para um rebaixamento. Eu acho que, apesar de tudo, quer dizer, enquanto houver esperança, eu acho que o time tem que lutar. Eu acho que eu assisti o jogo de sábado, eu acho que ficou nítido não só o nível técnico, mas a falta de empolgação do elenco, entendeu? É importante que o time, num momento desse, encontre força. Talvez essa mexida que a diretoria está dando é exatamente para dar essa sacudida em quem está aí, para ver se o time consegue reverter alguma coisa. O que eu acho, Luan, independente do que a diretoria fez, ou de se concordar ou não, alguma coisa tem que ser feita, né? Quer dizer, o ABC vem de uma sequência ruim, com o Geninho, respirou um pouco ali com o Márcio, mas logo voltou a engatar aí algumas derrotas. Eu acho também que foi prematura a saída do Márcio Fernandes. Ele próprio conversou com a gente, tem uma matéria com ele amanhã na nossa edição impressa. Ele foi surpreendido com o pedido, com o anúncio de que ele seria demitido, assim como o Zotti e o Nando, eles foram chamados, eles não rescindiram o contrato, eles foram chamados para negociar a rescisão do contrato. Ficou claro aí, ou está claro aí, nos 3 casos, que parece que a insatisfação partiu primeiro da diretoria do ABC. Então a informação que tem aqui, a diretoria ia se reunir hoje com conselheiros, com alguns grupos, para definir uma estratégia para o restante do campeonato. O que o Márcio falou, inclusive, né, você vai conferir na nossa matéria de amanhã, é que não achava justo, em outras palavras, né, dizendo que não achava justo ter sido responsabilizado por não ter conseguido mudar uma situação que vem desde o início do campeonato, né? Como ele citou, só teve um mês de trabalho e nesse mês não conseguiu fazer o que o Geninho, por exemplo, não conseguiu também fazer ao longo do ano inteiro, e ainda assim foi mudado. Mas aí é como o Magno falou, a leitura que a gente faz aqui na cabeça do dirigente, como a gente sabe que acontece, alguma coisa tinha que ser feita, alguma resposta tem que se dar ao torcedor, e quase sempre essa resposta é justamente a saída do treinador. É claro que eu particularmente não concordo em nada disso. O erro vai de todo o planejamento, da gestão e tudo mais. Mas o que acontece de fato é que sempre o treinador é o principal culpado e responsabilizado. A Luzia Oliveira está dando aqui boa noite, está dizendo que o ABC vai sair dessa. Eu acredito. O Franquier Marconi, perdão, estou com a garganta aqui, só a misericórdia. O Franquier Marconi está lembrando que o Roberto Fernandes já fez isso no ABC, né? O ABC estava numa situação parecida, zona do rebaixamento, pegou o Palmeiras de cara naquele ano. Caiu o alambrado, né? Ganhou do Palmeiras naquele jogo, 3-2, se eu não me engano, no placar. O Frasqueirão lotadíssimo. O ABC ganhou do Palmeiras 3-2 e ou foi 2-2, não lembro, foi empate. Acho que o ABC ganhou, não foi gol de Gilmar, não? Foi, o ABC ganhou aquele jogo 3-2. Alguém, por favor, me ajuda aí nos comentários. E ganhou, na verdade, foi 3-2. O ABC ganhou 3-2 e embalou uma sequência de resultados positivos. Sim. Naquele ano conseguiu se livrar da degola. Então, pode ser que alguma coisa aconteça nesse sentido. A dificuldade eu acredito que o ABC vai querer alguém de tiro curto, né? Inclusive o Judas Tadeu disse que já apresentaram mais de 30 nomes para eles e que eles não têm nenhuma previsão ainda de anunciar ninguém, porque estão fazendo os contatos. A dificuldade quem o ABC vai trazer? Está todo mundo empregado. Você trazer um treinador bom é complicado. Você tem que trazer alguém que esteja desempregado ou alguém que esteja muito insatisfeito em outro clube, saindo de uma Série D, né? Inclusive muita gente foi especulada, hoje ao longo do dia lembraram do Luizinho, né, o técnico do Globo, que ainda está em disputa aí na fase final do Globo. Enfim, quem sabe é uma possibilidade, mas enfim, é complicado você trazer um treinador bom
que conheça uma Série B, que tenha um conhecimento dos jogadores, que resolva, que tenha esse perfil de resolver, de apagar incêndio e que esteja livre, que aceite vir também pegar essa missão, que também não é nada muito convidativo você ser chamado para assumir um clube que está na 20ª colocação no campeonato, com 90% de chance de cair, em crise com a torcida, e enfim, é uma missão bem complicada. Você acrescente a isso, Luan, a dificuldade que esse treinador vai ter para contratar jogador. Não só pela dificuldade financeira, não só pela necessidade de, fazendo isso, ter que demitir, ter que encerrar contrato, que é caro, mas sobretudo pelo fato de que a maioria dos jogadores da Série B também completou, acho que os 7 jogos, né? Sim. A regra estabelece a mesma coisa da Série A, completou os 7 jogos e depois de 7 jogos ele pode mudar de clube na mesma divisão. Então fica difícil imaginar que alguém venha para trabalhar com um elenco disponível aí à disposição que ele tem no ABC hoje e sem a possibilidade de contratar algum talento de algum clube que esteja disponível a essa altura do campeonato, né? E tem a questão das inscrições também, né? Existe um limite máximo de atletas inscritos. Sim. O ABC já está nesse limite, então para contratar tem que demitir. E para demitir tem que pagar, né? E aí gera um efeito bola de neve na questão financeira. O nosso colega Bruno Araújo está dizendo aqui, acertadamente, eu concordo com ele, que o ABC sofre com a falta de capacidade de investimento, que a gente já falou aqui, tem um elenco limitado e a direção não tem ações concretas e imediatas para corrigir os erros. Concordo integralmente, né? É um problema de gerenciamento, é um problema de planejamento. Claro que existe a questão financeira, o ABC não consegue, isso é fato, não estou aqui passando, alisando nada, mas é um fato, o ABC não consegue competir com equipes, inclusive vizinhas aqui como o Ceará. A diferença de investimento é muito grande. Você não vê nem as grandes empresas daqui de Natal, do Rio Grande do Norte, investindo no futebol local. Você não vê o ABC América estampando uma grande marca, como acontece, por exemplo, em Pernambuco, até pouco tempo, tinha uma marca de cimento que patrocinava os 3 clubes, né? Existe lá um grupo de mídia, existe, enfim, uma série de empresas de lá que patrocinam e colocam muito dinheiro nos clubes de lá. Aqui a gente não tem essa realidade. Aqui, patrocínio de camisa de ABC América é 30 mil reais, é salário de um jogador. Então, é muito complicado você fazer futebol desse jeito, somada à falta, como disse o Bruno, de algumas ações de planejamento, algumas contratações equivocadas, algumas escolhas mal feitas que não dá para se fazer. Quando você tem pouco dinheiro na mão, cada centavo você tem que aplicar de forma milimetricamente pensada. E quando você não faz isso, as consequências são realmente muito complicadas. A Cátia Andrade, está lamentando aqui, né? O Zotti é um jogador de qualidade e tira um cara, difícil. Né? O Joel Cortez já está pedindo aqui, não trazendo o Diá que é sempre lembrado, principalmente por alguns colegas nossos da Crônica Esportiva, que são bem fãs do Francisco Diá, ele é sempre lembrado nessas horas, o Joel pelo menos não é tão satisfeito com essa ideia. O Kleber Santos está aqui falando, né, que lembra que em 92 fizemos um time com base, fazendo peneirões, e deu certo. É uma possibilidade diante da dificuldade financeira. Inclusive o América, a gente teve aqui um programa com o Eduardo Rocha e ele falou nessa possibilidade que o América pensa em fazer isso. Só que o América está numa realidade de Série D. Teoricamente se esperava que o ABC tivesse um padrão bem diferente disso, que o ABC tivesse um pouco mais de condição de competir de igual para igual com os times que estão na Série B. Não é isso que infelizmente a gente está assistindo. Kleber Santos lembrou aqui do Leandro Campos também, que estava aí no América. Também, com toda certeza, é um nome que já foi colocado lá na mesa do ABC. A Larissa Cavalcante, mandar um beijo para ela, está dizendo aqui que o Zotti e o Bocão eram os jogadores que ainda salvavam o ABC. Né? O Fabiano Nicolau está dizendo que o Zotti estava fazendo panelinha e dividindo o grupo. A gente falou sobre essa situação agora há pouco. Muitos torcedores perguntam sobre questão de panelinha, de racha no elenco. Eu, particularmente, não estou lá no vestiário do ABC, eu não sei como é
o dia a dia nesse sentido do clube. Agora, o Judas Tadeu, presidente do ABC, em entrevista aqui para a gente do Novo, ao Norton Rafael, nosso repórter, a quem eu mando um abraço, ele disse que o ABC hoje precisa de um treinador que resolva, que melhore o ambiente do vestiário do ABC. E quando ele fala melhorar o ambiente do vestiário, em outras palavras, ele está dizendo que o ambiente do vestiário é ruim. E aí, de fato, o próprio presidente do clube diz que ele revela que há algo de errado no vestiário do ABC. Não sei se é panelinha, não sei se é falta de motivação, não sei se é alguma coisa emocional, enfim, é fato que a gente sabe que, como a gente já falou aqui na abertura do programa, isso tudo mexe com a cabeça do jogador, o cara está na lanterna, depende de visibilidade, com certeza ele é afetado por isso. Não sei se há algo mais, não quero fazer ilação nesse sentido, mas, enfim, é fato que existe um ambiente ruim no vestiário do ABC, isso é dito pelo próprio presidente, e o técnico que eles estão buscando para assumir o time é alguém que tenha essa capacidade de quebrar esse gelo, de agregar os jogadores, trazer todo mundo para perto de volta e tentar salvar o ABC dessa degola. Como a gente já disse aqui, tem dito desde o início do programa, o ABC está tentando anunciar um novo treinador. É muito difícil, que as opções não são fáceis. O Joel está lembrando aqui de outra opção, inclusive, que é o Oliveira Canindé, que já passou pelo América. Teve uma passagem também pelo Santa Cruz, onde ele chegou no Santa Cruz numa época dessa, né, de tentar livrar, numa época de incêndio, né, chegou para apagar incêndio. Enfim, a expectativa da diretoria é que o mais breve possível o novo nome seja anunciado, embora o Judas Tadeu tenha dito que não existe um prazo, não existe ainda nenhuma perspectiva de tempo, né? Enquanto isso, se o ABC não anunciar alguém até a próxima rodada, o preparador Raniel Ribeiro é quem deve comandar o time no próximo desafio do ABC, que acontece no sábado. O ABC joga dia 26, sábado, né? 26 é sábado. Sábado, contra olha a sequência do ABC. Sábado. Os próximos 5 jogos, 3 fora de casa. Ele pega no sábado agora o Vila Nova, que é só o terceiro colocado, Vila Nova de Alisson, né? Pega lá em Goiás, em Goiânia, né? Uhum. Depois vem para cá, dia 9, e enfrenta o Santa Cruz na primeira das 3 partidas que vai atuar na Arena das Dunas. Pega Vila Nova, depois Santa Cruz, que é um adversário direto, ABC em 20º, Santa Cruz em 17º. Sai para enfrentar o Paysandu, que está ali no meio da tabela. Entendeu? Jogo sempre difícil, exatamente, o Paysandu lá em Belém. Exatamente. Depois do Paysandu, ele pega o Figueirense, também fora de casa, Figueirense que está ali 18º, pois ele pega nessa sequência Santa Cruz, 17º, Figueirense, 18º, ou seja, confronto direto. E volta a jogar na Arena das Dunas, dia 26 de setembro, só contra o Juventude, que também está ali, está na 5ª colocação, mas está brigando com o Ceará com 34 pontos. O ABC, 21 rodadas já dessa Série B, ele tem só 16 pontos. O primeiro fora da zona de rebaixamento é a Luverdense, que tem 24 pontos. Então a diferença dele para o primeiro já são 8 pontos. Então ele tem que tirar 8 pontos e torcer para que todos percam. E aí não é uma tarefa fácil. A gente ouvia, Luan, desde a gestão Geninho, que havia alguma coisa no vestiário do ABC. A gente ouviu isso, inclusive, de dirigentes, que havia alguma coisa no vestiário do ABC que precisava ser controlada. Me parece que o Geninho não soube controlar, e se está de fato havendo, me parece que o Márcio também não soube identificar ou não soube resolver. A respeito do que os torcedores estão comentando muito aqui, de que críticas à diretoria, à contratação, a forma de gerir, mais de uma vez a gente trouxe aqui tanto dirigentes do ABC quanto do América, e é consenso entre eles. O futebol hoje é muito diferente do que era há 5, 10, 15, 20, 30 anos atrás. Hoje tudo é profissional, a gestão tem que ser profissional. Se você contrata um atleta, você tem obrigações com ele, não só obrigações trabalhistas, mas direito de imagem. Se você não prestar contas do que você arrecada,
você pode ficar com o nome sujo, digamos assim, com patrocinadores como Caixa e como outros, entendeu? Então, assim, a gestão tem que ser altamente profissional. Hoje, conversando com um executivo de marketing esportivo, ele me dizia o seguinte, que estou exemplo do Criciúma. Criciúma foi adotado, comprado, ou comandado, gerido por um fundo de investimento, entendeu? Então, na visão desse executivo de marketing, isso deveria acontecer com os clubes potiguares. Por quê? Porque ABC, tanto a ABC quanto a América, os dois maiores aqui, eles detêm uma marca, eles são uma marca, entendeu? Tem público, tem muito torcedor, tem algum patrimônio, tem algo a ser trabalhado do ponto de vista de marketing. Então ele deu o exemplo do Criciúma, que o Criciúma está sendo gerido por um fundo de investimento que se não dá resposta nesse ano, nos próximos pode dar essa resposta. O fundo de investimento tem que fazer um aporte para arrumar a casa, para fazer contratações, e evidentemente que o resultado não vem na rodada seguinte. É preciso ter uma gestão altamente antenada com o que está acontecendo e ligada também nas oportunidades que aparecem de negócio. Então, clube, empresa é clube, empresa mesmo, tem que funcionar como empresa, tendo que dar lucro. E essa dificuldade que os clubes aqui têm. A gente fala muito, inclusive nós da imprensa e da imprensa esportiva em especial, os abnegados. São os abnegados de ABC, são os abnegados da América, abnegados do Alecrim. O futebol hoje precisa mais de abnegados, né? Precisa de gente com compromisso, digamos, mais profissional. Não que os abnegados não tenham, pelo amor de Deus, os caras tiram dinheiro do próprio bolso e tal, mas é preciso ter, ou é preciso se pensar numa gestão em que o presidente, por que não, seja remunerado, que a diretoria seja remunerada e cobrada por resultados, entendeu? Então, assim, a gente observa que há muito além da abnegação, muito paternalismo, entendeu? Às vezes o clube está numa situação desesperadora, chama fulano, chama Judas, chama os Rocha, entendeu? Como se não houvesse solução a não ser recorrer a essas figuras que têm história no ABC e até se doam, entendeu? Mas a realidade mostra que é preciso, além da doação desses abnegados, é preciso uma gestão profissional e envolvida com o resultado. Verdade. Enquanto o ABC, o América e os clubes do Rio Grande do Norte, no geral, despertarem para isso, a gente, infelizmente, vai continuar assim como o torcedor estava falando, né? Todo ano a mesma coisa, todo ano é a mesma luta, cai para a Série C, aí faz uma boa campanha, volta, na Série B faz uma campanha meia boca, desce para a Série C. Acontece o que aconteceu com a América, por exemplo, esse ano, e eu não vou nem longe, né? Eu acho que a ABC e América hoje, falando do ABC especificamente, que é o alvo do programa de hoje, tem uma lição bem próxima aqui, né? Que é o Globo. O Globo, fundado em 2012, desde 2012 o Globo fatura mais com venda de jogadores do que a ABC e a América juntos. Só vendeu 2 jogadores, foi o Ricardo Lopes e agora o Romarinho. Quer dizer, não é nada, está supervalorizando o número. Não, estou falando aqui, os números são frios, não estou falando emocionalmente nem nada disso. Então, tem um exemplo muito perto, um exemplo de que com todo defeito, com toda algo que possa ser questionado por parte lá da gestão, dos gestores, mais precisamente do Globo, é um time que tem dado mais resultado de forma prática do que a ABC e a América. E ninguém se engane se daqui, o Globo que já subiu para a Série C, já está num patamar acima do América, ninguém se espante caso o Globo daqui a mais alguns anos chegue aí no nível também do ABC e quem sabe passe também o nível do ABC. Não é algo tão difícil pelo andar que está se desenhando aí nessa carruagem. O Carlos Eduardo está dizendo aqui que fazia tempo que não via um time tão ruim, salvo raríssimas exceções. O João Carlos está dizendo aqui que o Bocão poderia jogar de ponta esquerda. Aliás, o Bocão é um jogador que acho que 10 entre 10 torcedores do ABC têm elogiado, têm reconhecido o trabalho dele. Eu vi aqui
que também o Zotti era um jogador que tinha uma popularidade bem alta com a torcida do ABC. Muita gente aqui está reclamando da saída do Zotti, ele que deixou o clube, você que chegou depois. Zotti e Nando são as primeiras dispensas do ABC depois da saída do Márcio Fernandes. A gente espera que com a chegada de um novo treinador possa acontecer aí mais algumas contratações e dispensas, muito embora, como o Magno já falou, é mais difícil agora, porque muitos jogadores já jogaram as 7 partidas, seja na Série A, B, C ou D, e aí não podem mais se transferir para nenhuma equipe. Mas enfim. Só uma observação aqui, Luan, o José Inácio Queiroz está dizendo: eu acho engraçado que o Judas deu 2 estaduais e um acesso à Série B, e vocês ainda pedem a cabeça do cara, são ingratos mesmo. Veja bem, Inácio, nós não estamos pedindo a cabeça do Judas, não, pelo amor de Deus. O que a gente, para deixar claro, o que a gente acha é o seguinte, que o ABC e qualquer clube de futebol hoje, nesses tempos de profissionalização 5.0, eles precisam de um presidente remunerado. Não estou dizendo que Judas pode ser o presidente do clube e ter um presidente remunerado. Um executivo. Exatamente, um executivo que possa ser cobrado de forma enérgica, que possa viver daquilo ali, ser cobrado por aquilo ali. Nada impede que Judas seja dirigente, mas que haja um executivo voltado única e exclusivamente para as coisas do clube, entendeu? Então a gente acha que assim há a possibilidade de obter mais resultado, mas de maneira nenhuma estamos pedindo a cabeça nem de Judas nem de ninguém. A gente acha, até eu particularmente acho, que esses abnegados são de fato abnegados, quer dizer, os caras abrem mão da rotina com a família, abrem mão da própria atividade profissional para se dedicar ao clube. Então, assim, eles são, de fato, lutadores, a gente não tá... E que justiça seja feita com todo defeito, com toda a crítica que deve ser feita também. O Judas tirou o ABC de uma situação complicadíssima. Claro. Né? Há pouco tempo atrás ninguém queria dirigir o ABC. Pois é, e jogador, né? A gente tinha aqui, deu matéria aqui no Novo, de jogador que não queria jogar no ABC, porque o ABC, por muito tempo, ficou no Brasil inteiro com a fama de caloteiro, um time que chamava o jogador, prometia tudo para o jogador. Quando chegava aqui, o cara ficava sem receber salário, sem o aluguel pago, ameaçado de ser despejado de casa. Enfim, o ABC viveu aqui dias complicados, não só dentro de campo, mas também fora de campo, de dar cheque sem fundo para jogador, dívida exorbitante na Justiça do Trabalho. O ABC chegou a dever quase 10 milhões na Justiça do Trabalho. Então, quer queira, quer não, acabou-se essa fase aí de tanta desgraça administrativa e também de tanto mau desempenho fora de campo. A gente tem... Só para ter ideia, Luan, para contextualizar um pouco do que a gente está falando. Olha, eu tenho aqui os 6 primeiros colocados da Série B. O América Mineiro lidera com 40, vem Inter com 39, Vila Nova 35, Ceará 34, Juventude 34 também e Guarani 31. Veja bem, América, Vila Nova, Ceará, Juventude e Guarani. Tirando o Inter aí que está em segundo, não tem nenhum bicho papão aqui. O ABC bem teria condições de vencer ou estar no mesmo nível deles. Então, assim, quando a gente diz aqui que a Série B é muito nivelada, de fato é muito nivelada, entendeu? Você tem aí Guarani que subiu o ano passado com a ABC, da C para B, né? Tem Juventude, tem Ceará e tem Vila Nova e própria América também. A gente não enxerga nenhum bicho papão aí, entendeu? A gente acha que um pouco mais, não vou dizer de organização, não vou chamar de desorganização não, um pouco mais de planejamento ou digamos assim, sorte, vamos chamar assim, nas contratações, porque evidentemente contratação não é só sorte, né? A gente tem que observar, o dirigente tem que observar para pensar os jogadores certos para as posições certas. Chamaria de critério. Então assim, se o ABC tivesse, se esses critérios tivessem dado melhor resultado, eu não acharia estranho, como se cogitou no começo, acho que entre as 5 primeiras rodadas, de se falar até no possível acesso à Série A, entendeu? Era o plano, era o pelo plano que a gente observa aqui, não era nem, pelo menos pelo quadro aqui
pela tabela aqui, onde aparecem os 6 primeiros. Não é nada que a gente possa considerar que seja de outro mundo, entendeu? Então a gente acha que o ABC, com um pouco mais de planejamento, eu tenho medo de chamar de planejamento, porque eu não acredito que o time começou o campeonato distribuindo camisa. Isso é desmerecer o trabalho da diretoria. E a gente entrevistou aqui, as pessoas são comprometidas, e até onde a gente acompanha, não tenho nada que me garante dizer que eles não são sérios. Pelo contrário, a gente vê eles envolvidos, pensando no clube, planejando atividades e tal, mas a coisa não dá certo. E quando não dá certo, todo mundo faz essa avaliação, e aí a gente está no nosso papel, que é analisar e criticar diante do que está exposto. O que está exposto? O que ninguém pode contestar. O ABC, passadas 21 rodadas, é o lanterna da Série B, e segundo as análises, tem quase 90% de chance de cair. Esse é um fato, e sobre esse fato a gente está se debruçando aqui e está ouvindo a torcida, está ouvindo os torcedores. Então assim, tem o Carlos Eduardo dizendo que foi uma aposta errada, pois estadual não é referência para uma Série B. Já falamos disso aqui, Carlos Eduardo, e concordo com você. Deveria fazer um time no estadual que fosse preparado para o Brasileirão. Também concordo, pelo menos aquela coluna cervical, digamos assim, já fosse projetado, planejado do estadual. Mais uma vez pecou, serei sempre ABCdista, independente, tal. É isso aí. Com 3 ou 4 vitórias, respiraríamos muito bem, diz o Neto Rodrigues. Também concordo. Eu acho que se não sair da zona de rebaixamento, pelo menos uma série de vitórias torna o ambiente melhor e traz a perspectiva de, quem sabe, emendar aí uma série vencedora. É isso, João? É verdade. E a gente tem para o George, lá do Pajuçara, o Geanderson, todo mundo, o pessoal da Zona Norte, Passos Coqueiros, pessoal da Esperança, gente assistindo a gente aqui em todo lugar. A gente tem um aviso muito especial, que é o seguinte: o Novo abraçou uma campanha do Detran e do Governo do Estado sobre educação no trânsito. A campanha é #CurtoDirigirBem, e está sendo veiculada aí uma série de dicas de trânsito para a gente fazer um trânsito mais tranquilo, mais saudável, com menos acidentes. A dica da semana ainda é sobre rotatórias. Você que está vendo uma rotatória à sua frente, você que tem carro, moto, ou você que é pedestre, preste atenção nessa dica. A preferência da rotatória é de quem está dentro da rotatória. Portanto, se você está numa via que tem rotatória, tira o pé do acelerador, dá uma diminuída, deixa quem está dentro da rotatória terminar de fazer a sua manobra, sair lá de dentro, e só então você passa. Você pode reparar que toda rotatória tem uma placazinha de preferência, porque é a preferência de quem está lá dentro. Se você fizer a sua parte, se eu fizer a minha parte, o Magno fizer a parte dele, todo mundo fizer a sua parte, a gente vai ter um trânsito mais seguro, com menos acidentes, mais educado, mais saudável e menos problemas na nossa cidade, no nosso estado. Isso é uma campanha do Detran e do Governo do Estado, e que o Novo resolveu abraçar. É uma campanha pela vida, contra os acidentes, enfim, fica aí o nosso recado. A gente está chegando no tempo regulamentado do nosso programa de hoje. Falamos aqui de ABC, da demissão do Márcio Fernandes, ficou apenas um mês no comando do time, foi demitido hoje. Também saíram o Meiazotti, o atacante Nando, e o ABC trabalha para anunciar um novo treinador. Até agora, até esse exato momento, ainda não foi feito o anúncio, e você vai ficar sabendo disso, claro, se ficar ligado nas nossas redes sociais, @NovoJornalRN, ou no nosso portal novonoticias.com. Assim que sair a confirmação de quem é o novo treinador do ABC, você vai ver a informação lá no nosso portal, meu amigo Carlos Magno. É isso, agradecer a audiência, né? Lembrar que essa campanha que a gente está abraçando do Detran, que você acabou de falar das rotatórias, é muito importante, e hoje, no programa Novo 11h30, a gente trouxe o diretor do Detran hoje pela manhã para ele explicar não só a campanha, mas a necessidade de se respeitar as leis de trânsito e de praticar o que a gente chama de direção defensiva. Se você dirigir com cuidado, e o camarada da frente dirigir com cuidado, o de lado, o de trás dirigir com cuidado, a gente vai ter um trânsito muito mais respeitoso
muito mais humanizado e muito mais sem acidentes. É isso? É verdade. Mandar um abraço aqui pro Neto Rodrigues. Parabéns e obrigado a todos da equipe do Novo Jornal pelo espaço. Abraço, Neto. Abração. Estamos juntos e estamos juntos também durante toda essa semana. Você fica bem informado das notícias de Natal, do Rio Grande do Norte, do Brasil, no nosso portal e também no nosso WhatsApp. Eu não sei se você ainda não tem, mas se você ainda não tiver, eu vou lhe fazer um convite para você agora fazer parte da maior rede de WhatsApp do Rio Grande do Norte. É bem simples. Você pega o seu celular, adiciona aí o número 99113 3526, eu vou repetir, 99113 3526, coloca aí o nome Novo na sua lista de contatos. Aí você manda uma mensagem para a gente através do WhatsApp, dizendo assim: oi, eu quero me cadastrar, eu quero receber notícias. Olá, manda para mim as notícias. Qualquer coisa que você mandar, a gente vai mandar um linkzinho. Você vai abrir esse link, vai preencher um cadastro bem rápido, só dando o seu nome, endereço, a sua idade. E a partir de então você vai receber no seu celular as principais notícias do dia, de Natal, do Rio Grande do Norte, do Brasil, do mundo inteiro, tudo isso de graça. Você não precisa mais ir atrás da informação. Agora a notícia ela vai até você na palma da sua mão. Você não vai ter trabalho nenhum para ficar bem informado. Não precisa ficar caindo nas notícias no Face, não precisa ficar caindo nas pegadinhas do grupo da família. Agora você vai ser o cara mais bem informado do seu grupo de amigos. Para fazer isso é só adicionar 99113 3526, esse é o número do WhatsApp do Novo, a maior rede de WhatsApp do Rio Grande do Norte. E como eu já falei, a gente está aí nas redes sociais, @Novo Jornal RN, no Facebook, no Instagram, no YouTube, no Twitter, onde tiver rede social a gente está lá mandando a melhor informação para você. Esse foi o Hora da Frasqueira, a gente volta semana que vem, 19 horas, quem sabe tendo melhores notícias a comentar sobre o ABC Futebol Clube. E você fica na nossa audiência, já é nosso convidado para o programa de segunda-feira que vem. Eu vou ficando por aqui junto com o Magno. Um abraço, e para você, pessoal. uma boa semana aí. Valeu. ABC Clube do Povo, campeão das multidões, será sempre o mais querido pelos nossos corações. Eu me orgulho ser da terra potiguar, quando vou para o gramado ver o ABC jogar. ABC Clube do Povo, campeão das multidões, será sempre o mais querido pelos nossos corações. Eu me orgulho ser da terra potiguar, quando vou para o gramado ver o ABC jogar. É bola pra